Como pensar menos e com qualidade? Muitas pessoas buscam pensar menos, porque sabem que nesse excesso de pensamentos não existe paz, harmonia, mas apenas um tiroteio mental onde os pensamentos se contradizem. Nesse excesso de pensamentos, uma hora o indivíduo pensa de um jeito, depois de outro e depois mais de outro e assim por diante. Não existe harmonia. Qualquer exagero é desastroso, é desarmônico, é contra a paz, a serenidade e o equilíbrio. Nesse excesso de pensamentos, o ser humano se autodestrói, não se conhece, desperdiça o seu tempo, as suas energias, não consegue ter um foco, não consegue chegar a lugar algum, porque não parte do lugar certo. O lugar certo não é o lugar certo de onde se deve partir, o lugar certo de onde se deve partir não é essa mente saturada de pensamentos, como uma esponja saturada de gordura, que não limpa mais, que não lava mais. Não é dessa mente saturada que o ser humano deve partir, mas do seu espírito, do seu núcleo, do seu verdadeiro eu. Os pensamentos não vêm do espírito, não vêm do núcleo. Lá do núcleo vêm as intuições, os sentimentos profundos, os direcionamentos, as orientações. E isso depois se transforma em pensamentos, através da ajuda deste instrumento mental, onde o processo se dá de dentro para fora. A mente ocupa o seu lugar e cumpre a sua função de decodificadora das intuições. Depois que elas passam através da alma, chegam ao cerebelo e ao cérebro frontal, onde os pensamentos são cunhados. Esse é o processo natural naqueles que estão despertos e que pensam bem menos do que aqueles que não estão despertos, mas pensam com qualidade. Tudo o que vem lá do fundo é sereno, equilibrado, tem qualidade, serenidade, qualidade. Isso é o que interessa. Não é através dessa alimentação exagerada da esponja mental saturada que se poderá chegar a algum lugar, que se poderá ter pensamentos criativos. Através da mente, o ser humano apenas consegue praticar a verborragia mental. E a verborragia por meio de palavras que depois são proferidas e que incomodam e perturbam os semelhantes. O excesso de pensamento surge porque o ser humano está apenas na mente. Aqueles que estão apenas na mente, que tomam a mente como o eu verdadeiro, como o espírito, ali existe apenas o caos mental, o excesso de pensamento. Se pensa demais, mas não se pensa com profundidade e qualidade. O primeiro passo para começar a pensar menos é se tornar mais profundo. Onde o ser humano se aprofunda em si mesmo, ele tira parte da sua energia da mente, afocando no íntimo. E este íntimo, alimentado corretamente, faz com que intuições possam surgir. E essas intuições depois tomam a mente como instrumento, num processo de dentro para fora. Nesse processo de dentro para fora, tudo é colocado no seu devido lugar, no devido tempo, como tem de ser. E a mente permanece apenas no fim da linha, sendo aquela que dá os últimos retoques nesta correia, nesta cadeia, nesta corrente, não correia, nesta corrente de formação
dos pensamentos. A mente é apenas a última argola. A última argola. O problema é quando o ser humano faz da mente a primeira argola. Daí ele inverte o processo. A corrente dos pensamentos, a corrente da formação dos pensamentos é invertida. E assim aquilo que está lá dentro, nas profundezas do verdadeiro eu, no núcleo espiritual, é soterrado, é impedido de se manifestar, porque a mente quer fazer tudo sozinha. Este é o uso unilateral do raciocínio, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é o uso unilateral do raciocínio? É ficar apenas no raciocínio, apenas na mente, apenas na razão. 99,99% das pessoas nessa imensa massa humana está apenas na mente. Apenas na mente. E mesmo os sentimentos que surgem são manipulados pela mente, são pervertidos, são invertidos. Não surgem sentimentos verdadeiros dentro de alguém que coloca a mente acima de tudo e confunde a mente com o verdadeiro eu, com o espírito. O ser humano precisa colocar o instrumento mental como a última argola da corrente de formação dos pensamentos. Daí se pensa menos, mas se pensa com qualidade. Daí a mente atua apenas como um instrumento que depois verbaliza aquilo que a intuição quer dizer. A mente é desacelerada através desse processo interior. É isso que aquele que quer pensar menos precisa fazer. Não é através de uma forçação de barra mental, exigindo de si pensar menos, que será possível pensar menos. Não é a mente que deve determinar isso, porque ela não consegue determinar isso. A mente por si só jamais pensará menos, numa intensidade menor, se não for conferida a primazia ao espírito com a sua intuição. É de dentro para fora que a diminuição da quantidade de pensamentos deve se dar, e não de fora para dentro. A maioria das pessoas inverte as coisas sempre, e por isso não consegue obter objetivos, resultados, benefícios de uma reforma íntima empregada de forma correta. Onde o excesso de pensamento se manifesta na vida do ser humano, tudo se torna caótico, contraditório. Surge aquele enxame de pensamentos e naquele zum, zum, zum mental, o ser humano não consegue fazer mais nada, senão ficar nesse zum, zum, zum mental, que não aponta caminhos, direcionamentos, pensamentos verdadeiros e profundos. O direcionamento precisa vir de dentro para fora. Se o espírito despertar dentro do ser humano, ele conseguirá controlar e dominar a mente. E daí ela será um instrumento útil do espírito. Surgirão menos pensamentos, mas com qualidade maior, porque uma pessoa intuitiva é mais quieta no seu canto, fica mais em silêncio, sentindo aquilo que vem do fundo, se entrega a essa vida interior. E o que sobe até a mente, se torna pensamentos lúcidos, serenos, profundos, verdadeiros, que têm um conteúdo. Então, para sair, para escapar, para se libertar do excesso de pensamentos, faz-se necessário tornar-se mais profundo. Aqueles que pensam demais são superficiais, porque estão na superfície da mente, e a mente é a superfície. Para pensar menos, é preciso se tornar profundo.
E o ser humano se torna profundo através da intuição, porque a intuição é a coisa mais profunda que existe no ser humano. Quem dialoga com essas profundezas se torna um mar equilibrado, sereno, onde as ondas fluem e chegam por fim à mente. Mas os pensamentos que por fim surgem são serenos, equilibrados, não são exagerados, mas na medida certa, porque o espírito aponta corretamente a direção das coisas. E os pensamentos que surgem como um reflexo desta vida interior cultivada corretamente são limpos, serenos. Desaparece assim essa sujeira mental, porque esse zum mental é uma grande sujeira mental. São energias sujas que estão aqui na mente, excitando-a, condicionando-a para que ela gire a 1000 por hora. Mas neste a 1000 por hora não há qualidade, apenas desperdício de tempo, energia, pensamentos, palavras e ações desencontradas. E o que se colhe em detrimento disso é desgraça, frustração e infelicidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu, gente!